Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala é o pastor Cláudio, e temos um encontro marcado como todo sábado para conversarmos um pouco sobre o reino de Deus. E é muito bom poder conversar isso com você que está chegando. Se você ainda não chegou, compartilhe esse link para que mais pessoas também possam estar assistindo, possam estar entendendo, compartilhando esse vídeo, para que esses conhecimentos e experiências que serão passadas aqui, nesses poucos minutos, 40 no máximo, 50, eu não vou passar disso, para nós estarmos passando nossas experiências ao longo de 26 anos de trabalho de evangelização, de muitas experiências que nós tivemos nas ruas, no campo missionário, e isso é bom porque isso não pode cessar. Eu vejo que o evangelismo na igreja precisa ter uma continuidade e uma atenção muito especial para que nós possamos entender como essa engrenagem funciona. Eu tenho certeza que foi assim que você foi atingido um dia, você ouviu uma mensagem, ouviu uma música, ouviu um louvor e sentiu o desejo de estar presente nesse meio, de estar presente na igreja, então se tornar servo de Deus, aceitar a Jesus na sua vida, por causa dessa atitude de alguém que te evangelizou, alguém que te deu uma mensagem, te entregou um folheto na rua, então você começou a perceber algo ao seu redor que te trouxe, que te atraiu para Cristo. E essa atração para Cristo é que aos poucos está perdendo a sua eficiência no meio evangélico, no meio cristão. Outras coisas estão sendo colocadas como prioridade e não são tão eficazes como foi quando te atingiu. Então, nesses poucos minutos, eu quero falar com você algumas maneiras de evangelizar na sua rede social. A rede social, nos últimos anos, quando ela começou a ganhar espaço, ganhar notoriedade, se tornou uma ferramenta muito boa, muito grande para anunciarmos o reino de Deus. A Bíblia fala que no final dos tempos nós estaremos anunciando o evangelho para toda criatura, e esse evangelho alcançaria todos os povos. Só quando esse evangelho fosse pregado para toda criatura, então aí viria o fim. Então nós fazemos parte dessa história, na sua evangelização pessoal, no seu anunciar o reino de Deus, falar o que Jesus fez na sua vida. Só o seu testemunho já é uma grande maneira de você estar evangelizando o seu colega, o seu amigo, a sua família e a sua casa. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria perguntar para você como é que está chegando o áudio aí na sua casa, como é que está a iluminação, né? Para a gente poder estar trazendo aí alguns momentos mais gostosos, né, na nossa vida aí, enquanto nós estivermos aqui. Então, manda mensagem aí nos comentários como é que está chegando o som, para a gente dar uma ajustada aqui, para a gente conseguir desenvolver esse assunto, tá bom? Estou vendo aqui que a nossa irmã Maiane já está conosco, que o Senhor possa abençoar sempre nossas lives aqui, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, tá, irmã Maiane? E espero que eu possa suprir, esclarecer muitas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, não perca tempo, coloca no comentário também aí, que nós vamos estar tentando, da melhor maneira possível, tentando explicar alguma coisa, criar alguma estratégia, para que o seu anunciar o reino de Deus possa ser sem descomplicação, sem complicação, sem nenhum tipo de empecilhos, de barreiras, né? Amados, o evangelismo na nossa vida pessoal, no cristão, ela vem do conhecimento na palavra de Deus. Precisamos ter esse conhecimento na palavra de Deus para nós podermos estar anunciando a palavra de Deus com mais propriedade. Então nós estamos sempre aí anunciando o reino de Deus, estudando a palavra de Deus para que o reino dele possa ser entendido. E nada melhor do que nós termos conhecimento para anunciar aquilo que nós utilizamos. Eu não falo que o reino de Deus é um produto, mas eu posso assemelhá-lo a algo importante que você recebeu um dia e que você, claro, tudo que você tem e você gosta, você vai passar para frente, né? Você vai receber e vai fazer o seu anúncio, você vai falar, olha, aquilo é muito bom,
como você comprar um produto, né? Como é que esse produto é bom. Assim é o reino de Deus. A gente precisa ter esse entendimento, esse conhecimento para anunciarmos o reino de Deus. Obrigado, Maiana, tudo ótimo. Para a glória de Deus, sempre compartilho as palavras de Deus, versículos nas minhas redes sociais e está evangelizando. É isso mesmo. Nós evangelizamos o seu colega, o seu companheiro, o seu amigo dessa maneira. Mas com o passar do tempo, algumas igrejas deixaram de fazer isso. Eu estou percebendo que o modo de evangelismo começou a cair em desuso. E a Bíblia fala que nós somos anunciadores de boas novas. E eu coloco hoje em dia o reino de Deus, esse anunciar, como estratégia. Você precisa ter uma estratégia para estar anunciando o reino de Deus. E nesse contexto é que entra o marketing. O marketing é uma propaganda, é um anúncio de uma forma grandiosa de algo que você conheceu, que você está utilizando e quer que o seu amigo possa conhecer também e que porventura possa também usar, né? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós demonstrarmos isso para aqueles que estão do nosso lado. O marketing digital são ações de comunicação que muitos usam para utilizar um meio como a internet. Então são ações que são usadas estrategicamente para que possamos anunciar, comunicar. É a comunicação. Hoje em dia, amados, a luta, a guerra é pela informação. E muitos já entenderam que essa informação ela pode ser manipulada. As famosas fake news, né? Ainda mais no meio da internet. E quando nós temos o conhecimento de entender aonde está a alteração ou a adulteração, é onde nós conseguimos impedir que a confusão chegue e impere. O reino de Deus não é um reino de confusão. O reino de Deus não pode ser levado para qualquer lugar no meio de confusões. Não. O reino de Deus ele esclarece, ele é esclarecedor. Então o marketing digital evangelístico, ele entra nessa hora para que você possa usar aquilo que você tem aí na sua rede social, aí na sua página do Facebook, seja no seu Instagram, no seu Twitter, para trazer um momento de paz, um momento de tranquilidade e alívio para aquele que vai ver. Isso, você fazendo isso, meu irmão, eu sempre falo isso nas minhas mensagens, você fazendo isso, você se torna um missionário, uma missionária, um evangelista na sua rede social. Quando você está levando essa palavra de salvação, uma palavra de entendimento, uma palavra de descomplicação para aquele que está ali vendo o seu post, vendo a sua mensagem. Esse foi um dos grandes motivos que eu iniciei esse trabalho há alguns anos atrás, no final de 2019, porque eu vi a necessidade de vidas que estavam dentro da internet e precisavam estar tendo conhecimento. Às vezes estava vendo qualquer coisa e às vezes não edificava e tinha muitas palavras negativas, palavras contrárias. E como muitos também estavam aderindo a esse trabalho de evangelização, eu orei a Deus e Deus nos tocou de criarmos este projeto na internet. Tenho certeza que você também, que nos assiste hoje, né, irmã Maiane, que está nos assistindo, tem esse desejo de também evangelizar vidas, porque faz bem para você que evangeliza e para a pessoa que recebe uma boa palavra. Isso é muito bom, meu irmão, muito bom. Porque quando nós estamos dispostos a realizar a obra de Deus, nada pode te parar. Nada pode te parar. No passado, um profeta chamado Elias foi freado por uma mulher chamada Jezabel, que era rainha, era a mulher de Acabe e queria matar Elias. Mas mesmo assim, Deus apareceu a Elias, falou com Elias, falou: olha Elias, não para, eu tenho grandes obras com você. E hoje nós temos esses momentos de usar a nossa rede social, está no nosso celular, está aqui no nosso computador, e nós podemos utilizar ela da melhor forma possível. Depois que você consegue aprender essas ferramentas, usar essas ferramentas, você vai ver que essas ferramentas vêm da parte de Deus para você levar um momento de tranquilidade para aquele que está precisando. É aí que entra o marketing digital.
E eu trago esse marketing digital para um marketing evangelístico, um marketing espiritual, porque nós podemos usar os meios digitais para divulgar a palavra de Deus. Essa divulgação, por isso que a palavra nos fala, para anunciarmos as boas novas de salvação. E o marketing digital nos dá ferramentas, estratégias. Olha, amados, depois que comecei a estudar marketing digital, eu comecei a ver marketing digital em tudo. E quando eu vi que havia uma grande semelhança no modo que nós anunciamos a palavra de Deus, usando as estratégias, os marketings digitais que estão aqui na internet, eu pude entender que como o Senhor ele tem pressa de realizar essa obra. Porque a Bíblia fala que seria o fim quando toda a criatura pudesse conhecer sobre o reino de Deus. Então você tem uma grande ferramenta aí na sua mão, tá, meu irmão? Uma grande ferramenta. Não deixe de usá-la da melhor forma possível. Hoje eu tenho aqui na página do nosso canal, lá no Facebook, muitos irmãos que usam muito bem, com sabedoria, enviando mensagens de amor, de conselho, de alívio, que vai e que entra na mente da pessoa. E eu, sinceramente, eu me sinto confortado com tantas mensagens que chegam, tanto nas redes sociais como no Facebook, como no Instagram, até mesmo aqui no YouTube, tantos testemunhos de irmãos que têm sido abençoados por esse tipo de estratégia. Né? Nós colocávamos louvores, os louvores atraem muitas pessoas, eu particularmente fui atraído pelo louvor. Eu sempre fui músico, então isso me atraiu. Então o que pode fazer? Qual que é essa palavra-chave, como diz lá no marketing digital, essa tag, esse gatilho mental que te trouxe para atrair para Cristo? No meu caso foi a música. Qual foi o seu? Você lembra? Para mim foi a música, eu sempre gostei de música e isso me atraiu muito rapidamente. E quando eu entendi que o Senhor queria falar conosco na música e eu pude entender qual era o plano de Deus na minha vida. Talvez é assim na sua vida também. Deus usou aí momentos especiais para te trazer a presença dele. Nesse caso meu foi a música, muitos vêm pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz ali todo o complemento. A música te atrai, né? E a palavra de Deus entra para realizar a obra. Então são estratégias que nós usamos no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Agora, falando isso em rede social. E como anda o nosso evangelismo pessoal? Aqui nosso evangelismo, quando é tete a tete, estamos frente a frente, né? O que nós falamos, o que nós conversamos, como nós agimos, aí que entra uma posição que nós precisamos ter para, na nossa conversa com aquela pessoa que às vezes conhece o Evangelho, ou às vezes que ainda não conhece e tem dúvidas. Infelizmente hoje temos muitos exemplos errados, muitos exemplos que levam a vida a se afastar da igreja. Infelizmente, se o evangelismo não for bem elaborado, tiver ali uma consultoria, tiver ali uma posição, alguém que possa estar orientando, nós iremos, infelizmente, afastar muitas vidas de Cristo, porque às vezes nós entramos muito afoito, né? Quem já não foi no evangelismo na rua, entregar folheto, aí a primeira resposta negativa, a pessoa já ficava chateada, mas vai ter. Na rua onde vai ter muitas pessoas que não vão aceitar, que é totalmente normal. Ninguém é assim, obrigado a aceitar aquilo que você aceitou. Quem faz a obra, a Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus. Nós apenas lançamos a semente. E sabendo que essa semente é lançada e o Espírito Santo é que trabalha, nós precisamos usar a nossa inteligência. Estou falando agora do evangelismo pessoal, evangelismo na rua, evangelismo onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, né? Isso nós precisamos ter de entendimento. Nós precisamos usar da melhor maneira possível, sermos coerentes, inteligentes, porém firmes. Quantas vidas eu já encontrei pela rua que não aceitavam folheto, ou então jogavam folheto fora, mas isso é apenas uma forma de você chamar a atenção da pessoa. Lá na igreja nós
eu lembro que sempre que eu tive na direção da mocidade, líder dos jovens da igreja, todo domingo à tarde a gente saía com jovens. Quando não ia um, ia dois, ia três, mas sempre tinha jovem na rua, sempre tinha alguém na rua anunciando o evangelho. E nós sempre tentamos orientar aquelas pessoas, aqueles jovens, que não é por força. No que nós conseguimos fazer para chamar a atenção das pessoas é estarmos ali dando o nosso testemunho, dizendo que Deus tem feito em nossa vida. Não é utopia, isso não é história, não é história da carochinha, não. É o que Deus realmente tem feito. E eu pude ver os frutos de muitas vidas, que mesmo que no momento ali não aceitaram, mas depois foram para o seu lar e foram pensar, foram refletir. Hoje estão na presença de Deus, estão abençoados, abriram a sua mente, porque entenderam a vontade de Deus, a verdade de Deus que está na palavra, que está nessa palavra. Então as coisas não são do modo que nós queremos, nós apenas lançamos a semente. Nós não precisamos brigar, nós não precisamos estar ali fazendo nada na força, por violência, não, apenas anunciando o reino de Deus. Por isso que precisamos ter entendimento, e o entendimento nós encontramos na palavra de Deus, não é? Olha só, a Maiane falou que o dela foi hinos da harpa. Irmãos, hinos da harpa são excelentes louvores que trazem experiências do passado. Eu tenho vídeos aqui preparados para colocar no canal das histórias dos hinos da harpa, como é que eles foram compostos, em que situação eles foram compostos, né? Hinos da harpa que em mim atraiu a Jesus, né? Foi atraída para Jesus pelos hinos da harpa, e sempre amo a harpa e ouço todos os dias. Eu também, Maiane, eu gosto muito dos hinos da harpa, me espelho muito nos hinos da harpa. As minhas composições, eu sempre busco referência nesses hinos da harpa, porque eles tocam o nosso coração e chamam também a presença de Deus. Mas quando nós colocamos em prática algumas atitudes, algumas ações estratégicas, fica mais simples o nosso anunciar o reino de Deus. Como nós já falamos aqui, o marketing digital são ações que nós tomamos para levar ali a pessoa que está interessada em alguma coisa a tomar posse daquilo. Se você for ver bem, no marketing digital, no comum das vendas, existe algo chamado funil de vendas. E esse funil de vendas tem até no YouTube. É algo muito interessante que abre a nossa mente de uma forma gloriosa. Eu não tenho aqui ele para mostrar para os irmãos, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. O funil de venda é um funil de cabeça para baixo. Então nós temos o topo do funil, o meio do funil e a base do funil. Então o topo do funil entra muitas pessoas ali, e a maioria delas ainda não sabe que tem um problema, ainda não sabe que precisa de uma solução, não sabe que precisa de algo para solucionar os seus problemas. E cabe ali o evangelista, o homem, a mulher que está anunciando o reino de Deus, procurar entender qual é o problema daquelas pessoas. O apóstolo Paulo, ele usa um método infalível que ele usa ele fala na sua palavra, que ele se faz de fraco para com os fracos, ele se faz de sem lei para o sem lei. Eu fui parar a pensar isso, mas por que o apóstolo Paulo fazia isso? Se fosse no nosso tempo, iam chamado de dissimulado, né, de pessoa que se adaptava, volúvel, mas não. O apóstolo Paulo ele entrava na condição da pessoa para entender o porquê ela pensava, o porquê ela agia daquela maneira. Olha que a inteligência do apóstolo Paulo, ele entendia o porquê a pessoa pensava daquela maneira, e dentro daquela maneira ele mostrava a Cristo. Dentro daquela forma, daquela estratégia que ele usava, ele mostrava a Cristo. Ele fala, eu fiz de todos os meios para com todos, para salvar alguns. É o funil de vendas. É esse funil que eu trago hoje para esse funil espiritual, esse funil de evangelização. No topo do funil, que é a parte maior, tem muitas pessoas ali que precisam e sabem que tem um problema, mas precisam de uma solução.
Aí você entra com a solução. A solução, amados, não precisa ser algo grande. Talvez apenas um versículo que você posta. Talvez a sua atitude no seu trabalho, a sua atitude na sua casa vai trazer ali uma diferença, vai fazer uma diferença muito grande para aqueles que estão ao seu lado. Eu tenho esses exemplos hoje, nós trabalhamos e eu preciso pedir a Deus todo dia equilíbrio para que os problemas não me envolvam e eu não dei um mau testemunho. Às vezes a gente responde errado, às vezes a gente faz alguma coisa que não agrada. E nós precisamos ter esse equilíbrio para manter essa paz, essa harmonia no nosso coração, para passarmos isso para outras pessoas. O apóstolo Paulo entendia isso. O apóstolo Paulo, ele era um homem que era de família de fariseus, e que trabalhava para Roma perseguindo a igreja. Quando ele se converteu e ele foi para o evangelho, as pessoas tinham medo quando ele entrava na sinagoga, ou então ele entrava nas casas. Tinham medo porque sabiam da fama de Paulo. Assim somos nós. Precisamos ter esse equilíbrio para que tudo aquilo que nos é lícito não nos domine ou não nos faça errar o caminho, não nos faça perder a direção. Neste funil de vendas, lá no topo, há pessoas que estão talvez sem direção. Lá no topo do funil, existem pessoas que têm muitas dúvidas. Eu quando, abri um parênteses aqui, eu quando era novo convertido, e eu me converti em 96, eu estava trabalhando e me passou uma pessoa conhecida com muitas dúvidas. E eu não tinha ainda esse conhecimento da palavra de Deus para poder ali sanar aquelas dúvidas. Eu falei, meu irmão, infelizmente eu não sei o que te falar. Eu não sei como é que te orientar nessa parte, porque eu também estou começando a caminhada. Eu começando a aprender o que é a palavra de Deus, começando a estudar a palavra de Deus agora. É esse estudo que nós precisamos ter, para que nós possamos, quando formos para as ruas, ou sentarmos na frente do nosso computador, ou do nosso celular, nós tenhamos propriedade de anunciar e dar uma direção acertada para essas vidas. E nós precisamos ter firmeza, ser certos, convictos naquilo que nós estamos orientando, para que nós não sejamos ali marinheiros de primeira viagem. Então, o marketing digital, o marketing espiritual, evangelístico, funciona dessa maneira. Está na simplicidade, não está em grandes situações, em grandes coisas. Então, voltando aqui, lá no topo do funil, no funil lá em cima, tem pessoas que têm dúvidas. Talvez você vai para a rua entregar um folheto, vai ter uma pessoa que vai te perguntar, olha meu irmão, olha minha irmã, por que às vezes acontece isso e por que eu penso assim? Muitas dúvidas. Hoje em dia na internet tem muitas pessoas com dúvidas, pessoas que não conseguem sanar as suas dúvidas porque não encontram aí uma orientação. Graças a Deus, amados, na internet tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que têm trabalhado para o reino de Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E tem trazido muito esclarecimento. E isso a tendência a aumentar. Eu sempre falo, amados, um dia vai chegar, eu vejo isso logo na frente, vai chegar um dia que nós seremos proibidos de falar sobre esse amor de Deus. Já é assim em alguns países. Não se pode mais ter essa abertura para o Evangelho. Um dia vai chegar aqui no Brasil também. Então se prepare para estar evangelizando e enquanto nós temos tempo, para que nós possamos, como a Bíblia fala, trazer soldados para o reino de Deus, que não tenham medo de enfrentar situações, sejam corajosos para pregar a palavra de Deus, para falar a verdade, para usar dessas estratégias, para estarmos anunciando o reino de Deus. É muito simples, nós podemos abrir nosso celular hoje e mandar um post, colocar ele público, ou então endereçar para alguém, isso é bom. E o melhor ainda é o efeito que essa literatura vai fazer no coração daquele que vê. Hoje em dia tem tantas coisas que chegam para a gente na internet que é ruim, é deplorável, porque vai nos levar, vai ser ataques, vai ser tantas outras coisas, mas ainda há um povo que tem buscado e usado essa ferramenta maravilhosa para o Evangelho, para o reino de Deus.
Então, no topo do funil vai ter essas pessoas com todas essas dificuldades. Cabe a nós anunciarmos a solução. A solução é Cristo. Só que nós vamos se encaminhando para o meio do funil. No meio do funil vai ser aquela peneira de pessoas que estavam no topo, estavam ali andando pelo topo e reconheceram que tem um problema e vão ir para o meio do funil. Ali eles já vão querer saber de mais informações sobre a sua dificuldade, o seu problema, e vão tentar aprender mais, vão buscar mais conhecimento. Então, do topo do funil para o meio do funil, nós já temos uma diferença grande, menos pessoas, mas que vão ali estar buscando mais entendimento. E é glorioso isso. E é nesse momento que você também vai entrar com tudo aquilo que Deus tem te permitido. Se você usa hinos de louvor para evangelizar, continua postando. Se você usa de mensagens da palavra de Deus, continua postando. Você costuma colocar a sua experiência, o seu testemunho, continua postando, porque isso não vai ficar para ninguém ver. Muita gente vai ver. Muita gente vai se impactar com o seu testemunho, com aquilo que o Senhor fez na sua vida, porque a experiência pessoal é para cada um de nós. Mas como a Bíblia é um livro de exemplos, e nós podemos tirar desses exemplos soluções, é nesse momento que esses exemplos servirão para atrair ou para edificar, vai consolar e até exortar muitas pessoas. Quantos não precisam de uma sacudida para sair da sua zona de conforto? Comigo foi assim, precisei ter uma sacudida, o Espírito Santo nos sacudiu para que nós possamos começar a trabalhar, continuar a dar frutos, esses frutos para que possam ser dignos. Então, hoje nós temos uma ferramenta gloriosa. Isso nós estamos ainda no meio do funil. Amados, hoje em dia muitas igrejas deixaram de evangelizar. Muitas. Talvez não como faziam antes. Como já disse aqui, no passado nós ficávamos aí o domingo quase todo por conta do reino de Deus, evangelizando nas ruas, fazendo cultos nas praças, culto na rua. À noite a gente ia para o sinal com faixas para anunciar o reino de Deus. Estava sendo anunciado o reino de Deus. Vou tomar mais uma aguinha, tá? Estava sendo anunciado, amados. O reino de Deus estava sendo mostrado para a cidade, para a minha cidade. E glória a Deus por isso, eu não me arrependo. Porque enquanto nós pudemos fazer isso, nós estávamos fazendo, né? Graças a Deus, muitos frutos vieram, muitos jovens chegaram, muitas pessoas ouviram o reino de Deus. Mas como nós já falamos, lá no topo do funil tem pessoas que vão passar e não vão ligar. Muitas pessoas vão passar e não vão te dar atenção, isso é normal. Mas para aquelas que vão te dar um momento de atenção e talvez vão até se abrir para você, é hora de você usar da sua sabedoria, do seu entendimento, usando essas estratégias que eu uso como marketing espiritual. São ações adaptadas aos meios digitais ou pessoais para anunciar o reino de Deus. E nesses modos que você usa, nesses canais, é a mesma eficiência e eficácia do marketing direto, que é o pessoal. O marketing direto é o marketing pessoal, né? Para nós podermos potencializar essas informações. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, aprenda a palavra de Deus. Escola bíblica é excelente para isso, né? Hoje em dia tem muitos webinários, muitos seminários na internet. Nosso canal também tem muita mensagem que fala sobre determinados assuntos, alguns mais delicados, outros mais abrangentes, mas para que nós possamos ter esse entendimento, para que nós possamos ter eu não falo eloquência ao falar, mas para que o Espírito Santo nos use de uma maneira toda especial. A comunhão, a unção que nós temos na presença de Deus, né, a nossa intimidade com Deus, isso vai fazer uma grande diferença, vai fazer muita diferença. Inclusive, nesta mensagem eu vou deixar para você, está lá no primeiro comentário fixado, um e-book sobre isso que eu estou falando com você aqui. É um e-book que vai te ajudar, você vai ler ali, e talvez você já faz isso, mas se você conhece pessoas que não têm esses conhecimentos, ajuda.
para que esses soldados seja regimentado para o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, quantos homens e mulheres estão abandonados, caídos? São soldados que estão feridos porque não tiveram estrutura, não tiveram força para continuar. E esses que antigamente pregavam a palavra de Deus, você deve conhecer homens que outrora eram servos, estavam na presença do Senhor, e veio o problema, o vento veio, o vento fez cair e perdeu aquele intuito. E eu, graças a Deus, eu consegui ficar de pé quando o vento soprou na minha vida. Glória a Deus por isso. E esse trabalho de evangelização foi o que me fez ficar de pé. É uma grande motivação que nós temos quando nós vemos os frutos começando a serem dados. Esses frutos que vão chegar na sua vida, meu irmão. Aí fora diz que é legado, é o legado que Deus te preparou. Se você foi chamado para isso, se teve esse chamado, realiza esse chamado. Vai em frente. Não para não. Chamado é chamado. Eu fui chamado ao pastorado em 2015 e de lá para aqui, de lá para cá, muitas coisas cooperaram para que eu abandonasse esse chamado, mas eu não posso, porque é chamado, é vocação. Deus nos preparou, nos chamou para anunciar o reino de Deus a todo custo. Quando eu falo todo custo, é ficar talvez horas sem dormir, sem descansar, para anunciar o reino de Deus, porque vale a pena, meu irmão. Você sabe que vale a pena. Você sabe que é gostoso, que é interessante, que é gostoso aprender a palavra de Deus. Que você possa usar isso para aqueles que estão necessitadas. Como eu falei antes, muitas igrejas hoje perderam este costume. Não é que não funciona mais, funciona. Essa evangelização direta nas ruas, eu já fiz isso muito. Só que ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um objetivo. Nós tínhamos um grupo lá na igreja que não eram muitas pessoas, mas nós saímos pelo bairro para evangelizar a região e nós tínhamos um propósito, nós orávamos a Deus dizendo assim: olha, a gente vai chegar, se a pessoa nos der abertura, nós vamos conversando. Essa conversa que nós estamos tendo aqui. Se ela nos der a abertura, a gente vai conversando e vai entrando e vai anunciando o evangelho e vai mostrando a solução até se ela decidir por Cristo, de receber a Cristo na sua vida. Isso era o ápice. Mas para isso, nós precisávamos entender que não poderia atacar, não poderia falar palavras de dura serviço, porque a pessoa já estava sendo ali chicoteada pelo mundo, estava sendo pisada, estava sendo ali machucada. Então devemos entender esse momento, essa velocidade, esse time que a pessoa precisava de abrir os seus problemas e tentar nos falar para que nós possamos estar orando. Tudo tem o seu tempo. Eu não posso insistir que o meu amigo ou que o meu parente venha a Cristo se muitas vezes ele não sabe como é o processo. Existe um processo, existe uma etapas que precisam ser ali vencidas para que nós possamos chegar a um conhecimento de Cristo e colocarmos isso em prática na nossa vida. E é um tempo, eu não posso insistir para a pessoa vir a Cristo, se decidir a Cristo, sem conhecer como vai ser a vida, como vai ser as consequências. A vida cristã, ela não é diferente de uma vida normal, de uma vida comum, a nossa vida real, ela anda junta com a nossa vida cristã. Então isso quer dizer que nós vamos ter problemas, lutas, dificuldades, talvez vamos passar por desemprego, por uma enfermidade, mas que isso tudo está nas mãos de Deus. E nós começamos a entender isso quando nós começamos a entender o Evangelho de uma forma inteligente. Não um Evangelho na força, um Evangelho bruto, não. Nunca aconteceu isso na palavra de Deus. Jesus jamais ele insistiu. Ele, ao contrário, ele convidava, dizendo assim: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Era o convite de Cristo, ou vos darei descanso. Eu não posso insistir demais porque você às vezes vai perder a vida. Mas você pode ir conversando, porque sempre vai ter um meio, sempre vai ter um assunto, e eu sempre falo isso, amados, tudo é assunto, tudo é motivo para nos levar a Cristo. Tudo, sempre vai ter uma brecha para você mostrar a palavra de Deus. E na palavra de Deus você conhecer o que está necessitando aquela pessoa, aquela vida que precisa de ter uma boa palavra.
Olha, isso é estratégia. Como eu falei antes, quando nós começamos a colocar em prática essas estratégias espirituais, de marketing espiritual, marketing evangelístico, nós começamos a entender e com o tempo os frutos vão chegar. Como eu já disse para você, lá no meio do funil, você vai ver que muitas pessoas se decidiram por uma ajuda, decidiram por ter ajuda. E nessa ajuda, pessoas vão começar a procurar mais informação. E nesse momento que o Senhor vai te usar para que você possa estar sendo usado para sanar uma dúvida. Talvez a pessoa que você sempre orou, sempre evangelizou, sempre usava das oportunidades para anunciar o reino de Deus, de uma hora para outra, ela vai te procurar. Aconteceu isso comigo muitas vezes. E vai mostrar o que realmente a incomodava ou qualquer sua necessidade. Amanhã eu vou deixar assim, tá? Já que eu vou deixar a live salva e vocês vão poder, já tá até o e-book no comentário, e a live eu vou assim que terminar, eu vou deixar ela no privado até eu acertar ela um pouquinho, tirar algumas pausas e vou colocar assim no canal, tá? Não vou deixar tirar ela daí não, tá? Isso mesmo, continuo fazendo isso, porque você vai lançando nas suas redes sociais todo tipo de palavra de Deus para buscar aquele que está perdido. Olha, às vezes eu estou no meu trabalho, eu me afasto um pouquinho e numa hora de folga eu vou lá e coloco um post aquilo que Deus toca, e isso é bom, amados. Isso você está sendo usado, às vezes você não percebe, mas é o Espírito Santo te usando nesse momento. Porque você, quando começa a aprender mais de Deus, você começa a entender que Cristo, ele usava das mesmas estratégias. Ele sempre estava onde a multidão estava. Na verdade, era a multidão que estava com Cristo, porque ele atraía a multidão. E é nesta hora que ele realizava os seus milagres. É nessa hora que ele realizava ali grandes sinais e prodígios. A Bíblia fala que quando Lázaro estava doente, mandaram chamar Jesus, e ele não pôde ir por um motivo ou por outro, mas depois de alguns dias ele foi, e Lázaro já tinha morrido, e Jesus falou que era necessário, porque o Senhor ia realizar uma grande obra ali, era necessário que aquelas pessoas que estavam ali pudessem participar disso para crer em Cristo. Às vezes o Senhor nos faz alguma coisa, nos permite alguma coisa, para que nós possamos crer em Cristo, crer, acreditar na palavra de Deus, ver que aquilo é um sinal de Deus, aquilo é um milagre de Deus. Quantos querem voltar hoje para a presença de Deus? Porque às vezes o Senhor está ali trabalhando, e quando o Senhor ele realiza um sinal, é para o seu bem. Quando nós entendemos que isso é de Deus, vem da parte de Deus, você pode anunciar isso. Olha, Deus está trabalhando na sua vida, e está usando desse momento, que talvez seja difícil ou leve, para você poder voltar ou para vir para os caminhos de Deus com um novo coração, com um coração quebrantado, com um coração moldado, como um verdadeiro servo de Deus. Isso é muito bom quando nós entendemos que é Deus trabalhando em nosso coração, né? Então nós temos essas estratégias que nós colocamos em prática, né? E continuando aqui, amados, quando nós colocamos em prática e usamos essas ferramentas, nós vemos um grande potencial daquelas pessoas que chegaram a você, que estavam ali no meio do funil, já cheio de dúvidas, para serem sanadas. Comigo foi assim. Eu tinha muita dúvida e comecei a abrir o meu coração com essas pessoas, e eu comecei a ver que algumas não podiam me atender, outras podiam. Eu estava ali no meio do funil ali, desse trajeto de encontrar a Cristo, né? E quando eu entendi que essas ferramentas que foi criada para nós poderia ajudar, eu dei glória a Deus. Em 94 eu não tinha isso. Quando eu me converti em 96, eu não tinha essas ferramentas, era no boca a boca, era no direto. E mesmo assim Deus operava, mesmo assim Deus falava, Deus mostrava ali as dificuldades. E é nessas dificuldades que nós entendemos o agir de Deus.
Você vai ganhando experiência, você vai vendo como é que Deus trabalha, como é que é o agir de Deus, que não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, é com o tempo, porque Deus precisa trabalhar o vaso. Deus precisa trabalhar, moldar, dar forma ao vaso para que ele esteja preparado para passar pelo fogo. Se for colocar um vaso de qualquer maneira no fogo, ele vai quebrar. E no fogo não é lugar de você passar prova não, meu irmão. O fogo lá da aflição é um lugar de você ser aprimorado. Dê glória a Deus na sua dificuldade. É difícil, eu sei que é, mas dá glória a Deus no momento que você está passando um momento difícil. Isso vai servir para te aprimorar lá no campo missionário, lá para anunciar o reino de Deus. E você vai ter força para isso. Por isso o Senhor nos tocou de estarmos mostrando essas estratégias que são tão simples, meus amados, tão simples que é necessária essa construção deste plano. A Bíblia fala que Deus tem um plano para nós, e este plano da salvação, ela é dada a todo aquele que quer. A pessoa não quer, meu irmão. Se ela não quer hoje, dá um tempinho, continua tendo contato com essa pessoa, e sempre que der você anuncia o reino de Deus, mas um dia ela vai se abrir. O que nós não podemos fazer é sermos pessoas incoerentes. Às vezes a hora é de você se calar, às vezes a gente quer falar. Às vezes é a hora da gente estar se resguardando em oração, para esperar Deus falar, a gente quer agir da nossa maneira. Quantos são afoitos nesta hora de anunciar o reino de Deus? Eu estou falando aqui por experiência própria. Às vezes muitos são afoitos na hora de mostrar ali o que Jesus consegue fazer, o que Ele pode fazer por nós. É claro que há coisas que apenas o Senhor pode fazer e outras nós podemos fazer. Então nós devemos entender que é na hora de agir, é na hora de agir. Na hora de esperar, é na hora de esperar e se guardarmos em oração. Isso é um plano que precisa ser construído, um plano de ação que se inicia nesta visão. É a visão de reino, a visão de reino de Deus, para que possa ser construído. A Bíblia fala que Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar, tampouco ver o reino de Deus. Então, se nós não se colocarmos numa situação de aguardarmos o Senhor montar a estratégia, montar ali o seu plano, nós vamos ficar de pés e mãos amarrados. O que eu quero dizer com isso? Toda estratégia vem de Deus, toda. Agora nós precisamos ter esta visão, ver a obra que Deus quer realizar. O Senhor falou para Josué há muitos anos atrás sobre as suas estratégias para entrar em Jericó, as suas estratégias para vencer os povos inimigos que queriam a morte dos israelitas. Tudo é estratégia. E Jesus nos mostra também que isto é estratégia para anunciarmos o reino de Deus. Ele fala em Mateus, se não me engano, 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho, anunciar o evangelho a toda criatura, essas boas novas. Muitos vão crer, e quem crer e for batizado, esse será salvo. Então, nós somos apenas portadores, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, nós anunciamos o seu reino, é aquilo que virá. Então, para que este exército continue crescendo, mas um exército saudável, tá, amados? Precisamos criar homens e mulheres saudáveis, com pensamentos coesos, com pensamentos coerentes à palavra de Deus. Não um bando de pessoas sem rumo, sem direção, que às vezes vão mais atrapalhar no momento do que ajudar. Então, por isso que eu falo, estude, é estratégia. Eu não vim aqui para falar mal de lugar nenhum. Só que nós precisamos usar das estratégias, das armas espirituais que Deus nos dá. A partir desse traço, são definidos os meios a serem utilizados. Como é que Deus fala, né? Para, enfim, atingir os resultados. Por isso que eu falo, eu te digo, o marketing digital tem muito a ver com o nosso marketing espiritual, evangelístico, né? Então não deixa isso terminar não, para que nós possamos usar cada vez mais. O tratamento singular a cada pessoa é o segredo para que a escolha de um plano de ação seja fato
apropriado, seja a coisa apropriada para o momento. Somente o conhecer desses planos, dessas estratégias, né? Vamos criar então projetos que fará com que os nossos esforços eles sejam potencializados nesse marketing, nesse anunciar. Tá, amados? Com muita tranquilidade. Nós vamos para a rua no próximo sábado, permitindo o Senhor. A gente vai evangelizar aqui o bairro, evangelizar aqui a rua. E é necessário que nós possamos estar cientes que muitos não vão aceitar. Paciência. Mas muitos precisam. E aqueles que um dia estavam no topo do funil e já chegaram para o meio, ele vai contar com o seu esclarecimento. Para que quando eles se decidirem, como no marketing digital, decidirem a compra, no marketing espiritual, decidirem aceitar a Cristo e ter uma vida cristã saudável, quando chegarem ali na base do funil, possam estar sabendo que haviam problemas, dúvidas, e que no meio do funil foram solucionados, porque foram esclarecidos, foram pessoas, por isso que é pequenininho. De uma grande multidão, chega poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas continuam trabalhando para o reino de Deus. Por isso, não deixe que a sua hora de aprendizado, de estudo, seja pequena, seja ínfima, seja de qualquer maneira. Não, para, estuda. Pega a sua Bíblia, você pode entrar na internet para fazer estudos, buscar ali o conhecimento, buscar o que a cultura falava, o que o hebraico falava, o que o aramaico dizia, para que nós possamos entender o que ali o contexto e o texto principal estava dizendo, para que a gente possa sermos pessoas que anunciam um verdadeiro evangelho. O evangelho não pode ser dividido, o evangelho não pode ser interpretado de qualquer maneira. A Bíblia fala que ele não é de particular interpretação. Eu não posso interpretar ele apenas para me ajudar, para me apoiar. Se eu tiver que levar uma paulada também, porque eu estou falhando alguma coisa, eu vou ter que levar, né? Por isso, meus amados, eu tenho aqui essa apostila, que é de graça, tá, amados? Não estou te vendendo nada, não. Essa apostila é para você abaixar, você vai clicar em cima do link, já vai abaixar logo a apostila. São 33 páginas que nós montamos com muito carinho, buscando informação, colocando em experiência, para que você possa usar isso na sua igreja, usar isso na sua vida, usar na sua casa, na sua caminhada cristã. Nós somos pessoas que precisam estar ali gerando outras vidas, trazendo o conhecimento de Jesus para outras vidas, para que elas possam nascer de novo, ter esse entendimento da palavra de Deus. Quando você entrar aí no seu e-book, você vai ver que são 8, se eu não me engano, são 7 capítulos que você vai ler assim, em 2 horas, em 1 hora, você vai ler tudo, você entender, né? Aqui nós vamos ter aqui, sobre a importância da evangelização para a nossa geração até a volta de Cristo, né? Eu não vou ler porque você não vai querer ler, eu estou dando aqui para você só uma introdução, né? Para que você possa entender tudo isso. Você vai ver, a evangelização em si, como é importante a evangelização aonde você está. Como eu já disse antes, a evangelização não é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças. Se você tiver simplicidade e entender o que você está direcionando ou orientando, ou um modo de você evangelizar, vai trazer um fruto muito bom. Eu não estou falando fruto, amados, de pessoas que estarão ali como naquela parábola da palavra que foi jogada na beira do caminho ou jogada entre os espinhos. Não, a palavra que ela vai entrar e vai agir, né? Para isso nós temos a nossa promoção corporal, que é de fora, que nós já se vendemos, né? Você vai se apresentar diante da pessoa, vai estar se apresentando, vai estar abordando ela, e a conversa vai fluir, a conversa vai tomar o seu rumo, e este rumo ele vai levar a pessoa a entender a sua necessidade espiritual, né? Você vai ver, você vai achar muito interessante. Aqui mostra o dever de evangelizar, né? O que Deus fala sobre esse nosso chamado de ir, de anunciar o reino de Deus, né? O Evangelho para todos foi uma grande ajuda de Paulo para o Evangelho, para que todos pudessem, inclusive nós, termos acesso à palavra de Deus,
né, e tantas outras pessoas que foram usadas para que a palavra de Deus fosse entregue a tantas pessoas, a tantos homens e mulheres na história que foram usados para isso, né? Falamos também sobre o ide evangelizar, né, lá no capítulo 6, e a conclusão. Amados, você vai gostar muito desse e-book, que é de graça para você. Você vai baixar ele aí, está no comentário, está fixado no primeiro comentário. Baixa lá que você vai gostar. Tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de usar essas estratégias. Não deixe. Eu não poderia deixar de falar isso, meu irmão. Eu não posso guardar isso só para mim, né? Eu não posso. Sempre haverá um momento de você trazer uma boa palavra. Espera. Alguém vai te procurar. Alguém vai querer conversar com você. Para isso você precisa demonstrar que você é uma pessoa que está preparada para estar ali dando essa orientação. Busque entendimento, busque conhecimento. Continue usando a sua rede social. Continue usando todas as ferramentas que você tem ao seu favor. Tenho certeza, meu amado, que você vai ver que um mundo novo vai se abrir. Os seus olhos vão se abrir. Como eu disse antes, quando eu comecei a estudar marketing digital, eu vi uma grande semelhança com o mundo espiritual. Falei, eu preciso usar isso, eu preciso fazer teste com isso. Olha, amados, funciona. As mesmas necessidades de compra que uma pessoa tem é a mesma necessidade ou semelhante daquela que precisa ter um conhecimento espiritual, conhecer a Cristo. E isso o Senhor te chamou. O Senhor te chama para isso. Não dê as costas, não dê. Você tem o chamado. Você pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso, porque nós temos aqui, uma ferramenta na sua mão. Nós temos aqui essa ferramenta aqui, que está aqui aberta, e quando ela é bem utilizada, ela vai estremecer o inferno, ela vai abalar o inferno, porque você vai conseguir trazer para a luz aqueles que estavam em trevas. Tá bom, meu irmão? Eu queria falar isso. Eu agradeço cada irmão que nos acompanhou até agora aqui, né? Já vai dar 1 hora já de mensagem. Eu não posso esticar muito, porque não fica muito grande. Mas o canal está aberto para você conversar comigo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisa entender, mas eu vou tentar te explicar. Se eu não souber, eu vou orar, eu vou estudar para tentar te explicar da melhor maneira possível, para que você não tenha dúvidas. No marketing digital, né, naquele que é feito para vender alguma coisa, não pode haver dúvidas, porque senão a pessoa não vai adquirir aquilo. E quando nós temos ali um pré-pensamento, algo que já veio, que nos acompanhou durante alguns anos, e para nós vencermos aqueles pensamentos, aquele modelo de pensamento, é difícil, porque foi aí enclausurado na sua mente. São as tradições, são os modelos de vida, e isso o Senhor veio para quebrar. O Senhor veio para tirar isso e mostrar a simplicidade do Evangelho, para mostrar que Ele veio para fazer mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Enfim, a Bíblia fala que infinitamente mais. Se não me engano, é Efésios 3, 20. Infinitamente mais daquilo que nós pedimos. Então, Ele quer usar eu e você. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe os vídeos que tem no canal, porque certamente isso vai ajudar você, como me ajuda, e vai ajudar muitas pessoas. Olha, mas há 2 anos atrás, quando nós colocamos o canal para esse formato que ele está aqui hoje, eu pedi a Deus que pudesse tocar muitas pessoas, tocar muita gente. E graças a Deus o Senhor tem feito isso, porque são frutos, são pessoas que têm chegado, que têm ouvido a palavra de Deus. Assim pode ser contigo também, meu irmão e minha irmã, porque você vai ser usado por Deus. E quando você for usado por Deus, você glorifica e se mantém na posição. Tá bom, meu irmão? O meu desejo para você é que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, na presença dele, e não tenha medo das consequências. Saiba, Deus está contigo. O apóstolo Paulo, quando ele é enviado para alguma cidade, ele sabia que ali ia ter talvez pedrada ou prisão, ou então açoites,
mas ele ia e realizava a obra de Deus. Hoje, você tem a sua internet dentro da sua casa, na sua cama, no seu quarto, você consegue fazer este pequeno trabalho, que é anunciar aquilo que te mudou. A mudança que há em você hoje é fruto de alguém que um dia te mostrou esta verdade. E nós estamos colocando ela para frente, tá bom? Olha, meu irmão, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Nas suas orações também orem por nós, para que nós possamos continuar nesta obra missionária. Essa obra missionária não pode parar, porque falta muito pouco tempo mesmo, para que aquele que diz que há de vir, ele virá. Tá bom? Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus, e eu te espero para o próximo sábado, permitindo o Senhor. Que o Senhor te abençoe e até lá.